Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Como estão? Uma sexta-feira chuvosa. A chuva sempre nos sugere recolhimento, reflexão. Eu sempre gostei muito de chuva, e vocês? Acho que é uma situação meteorológica que nos estimula essa interiorização, esse sentimento mais talvez melancólico. Mas a tristeza está longe de ser essa tragédia que o mundo das euforias supõe. É na tristeza que a gente reflete, reavalia, reprograma a vida. É muito importante administrar, viver bem as nossas tristezas. Afinal, a vida é feita de crises. A crise é a própria natureza do aprendizado. Como uma pessoa pode passar do estágio de ignorância para um conhecimento? Como uma pessoa pode evoluir se não passar por uma crise, uma quebra de suas crenças, não é? A crise deve ser bem-vinda por todo aquele que reflete sobre a finalidade da vida, sobre o crescimento espiritual, o aprendizado. Acho que isso tem a ver, inclusive, com o tema de hoje. Estou terminando um livro precioso da parceria fantástica de Emmanuel e Chico Xavier. Trata-se do livro Renúncia. Um livro muito interessante, e o tema de hoje é o título do livro, A Renúncia. Confluem os sábios de todos os tempos, da filosofia, da educação, da ciência, da religião. Conflui o próprio Cristo a apontar para a gente: o reino dos céus está dentro de vós. Os aprendizados, as transformações interiores são a razão de viver. Vida é movimento. Morte é estagnação. Viver de verdade é aprender, curar-se, movimentar-se, rever-se, reformular-se. E esse aprendizado tem um sentido que, com nomes diferentes, é apontado em diversas disciplinas. O budismo fala de um eu menor, que é esse eu social. Com a importância, preciso colocar aqui a bateria para abastecer. Com a importância de buscarmos o eu maior. O que é? Ainda está apontando que precisa. Por que precisa abastecer? Não entendi. Se parar, a gente logo vê que está tendo algum problema. Então, no budismo, a evolução é traduzida como esse movimento do eu menor, como esse eu de máscara, esse eu social, que é apontado para a gente
No sentido, então, vamos ver se a gente resolve isso, no sentido desse eu maior. Temos dois eus segundo o budismo. Temos dois eus também segundo a doutrina de Paulo de Tarso, que aponta para o homem velho e o homem novo, que é preciso que morra o homem velho para que nasça o homem novo. De alguma forma a filosofia também fala isso ao falar da vida na aparência e da vida na essência. Conflui para isso também a psicanálise, a ciência através da psicanálise, que através de Freud fala do ego. O que é o ego? Em latim, eu. E o até certo momento amigo, discípulo de Freud, Jung, fala que nós temos também um self. E com particularidades que existe na filosofia, na ciência, na religião, nós vamos encontrar uma área em comum. E a área em comum dessas diferentes doutrinas é que nós temos dois eus. Um eu aparente e um eu essencial. A astrologia também aponta isso, entre várias outras doutrinas. E que a evolução é deixar morrer, superar o eu velho, o eu convencional, o eu superficial, em função, em direção desse eu essencial. A vida, então, é um processo de desapegar-se, de despir-se, de desmascarar-se. Ou, como disse Emmanuel, de renunciar. Para nós evoluirmos, precisamos encarar o tema da renúncia. E da renúncia de quê? A que nós devemos renunciar? Não é? É muito interessante esse tema, numa época de cidadanias exigentes. Há doutrinas que falam inclusive de um amor exigente. Olha só. Nós precisamos entender a profundidade da proposta da renúncia. Por exemplo, é muito respeitada a dor da vítima, a dor daquele que sofre uma violência da parte do mundo espiritual. O mundo espiritual respeita muito as vítimas, aqueles que sofreram, passaram por dores significativas. Respeita tanto que respeita-se até o direito de devolver a dor da parte daquele que sofreu alguma espécie de violência. Respeita-se até certo ponto o direito de vingança daqueles que sofreram injustiças, violências, opressões, dores. Mesmo que essa injustiça seja de um ponto de vista mais superficial, porque de ponto de vista profundo não existe uma vítima, nenhuma injustiça em todo o universo, em todos os tempos, para todas as criaturas de Deus. Mas respeita-se esse sentimento.
pois a evolução, que não se dá aos saltos, evidentemente, passa inicialmente por abrir mão da vingança. Aliás, abrir mão tem um aspecto muito interessante que a gente também vai abordar na sequência. Então, abrir mão da vingança, abrir mão do julgamento, é uma tarefa primordial, é uma tarefa inicial do nosso processo de evolução. Claro que não é suficiente, claro que não santifica uma pessoa o abrir mão da vingança, mas pensem do ponto de vista espiritual. Assim como há nações, raças, religiões que têm longo histórico de vinganças mútuas, alternando-se no polo ora de vítima, ora de algoz, exatamente a mesma coisa acontece com as pessoas. Por muitas vidas sucessivas, pares, às vezes trios, às vezes grupos familiares ou raciais, nacionais, religiosos, impingem-se mutuamente violências a título de vinganças. Mesmo que seja respeitado do ponto de vista espiritual, porque Deus nos ama em liberdade, quem serão os espíritos de luz para não respeitarem a liberdade das criaturas? Há um momento muito aguardado por todos os anjos de guarda, os orientadores, os espíritos de luz, que é o momento em que as criaturas se libertam das vinganças mútuas, que abrem mão do seu, entre aspas, direito de revidar. Porque esse é o ponto de mutação da vida daquelas almas, que há tanto tempo se algemam em seres igualmente violentos, se condenando à violência, se condenando à vingança, se condenando à escuridão, ao pior lado delas mesmas e dos outros. Quando elas finalmente percebem a perda de tempo, perda de vida, o desastre que tem sido essa opção, e abrem mão de uma oportunidade de vingança, pode parecer pouco para nós, mas às vezes para os orientadores espirituais é um grande alívio. É um ponto de inflexão, é um ponto de mudança, é o início de uma jornada que até ali foi marcada pela dor a si e ao outro, e que a partir dali abre um horizonte para os doces caminhos da compaixão, da solidariedade, da empatia, da fraternidade, do amor. Que beleza é esse abrir mão da vingança. Mas a vida ainda vai exigir um abrir mão de outros pontos, como um balão que se eleva do solo portando diversos pesos, diversos fardos, sacos de areia, e que ele, quando quer subir mais, ele atira fora, se desprende dos sacos de areia. Como um foguete que, para um viajante espacial, que para se descolar da Terra precisa de um enorme foguete,
E já quando a algumas dezenas de milhares de quilômetros distante da Terra, já pode soltar esses foguetes, soltar depois propulsores para alcançar, por exemplo, a Lua, num minúsculo módulo espacial. Nós também temos diante de nós sucessivas experiências de desapego, de renúncia a pseudo-direitos espirituais ou da justiça terrestre, a situações de honra, de orgulho, porque existem situações claramente sombrias, nefastas, negativas, que todos percebem ser necessário desalojar da alma. Mas há muito mais difíceis de superar, são as situações que são apontadas como virtudes, como essa da honra, da dignidade. E muitas vezes, para quem já conseguiu se desapegar dos projetos de vingança e de violência, surgem oportunidades de desapego com relação a suscetibilidades, a ideias de honra e de dignidade, em nome das quais a humanidade tem matado aos milhões nos duelos, nos crimes passionais, e que, claro, a evolução exige a superação dessa dignidade, dessa honra, em nome de posições mais elevadas. É como se fosse mesmo um contínuo desapegar-se, um contínuo liberar de pesos que permite à alma elevar-se. Reflita na sua vida, minha amiga, meu amigo, como é importante, como a sua evolução foi um processo de desapegos contínuos. Hábitos, práticas, crenças que pareciam ser essenciais foram sendo desalojadas da alma na evolução, na maturidade do ser. Não é assim? Buscas de exaltação própria, necessidades de apontar os errados, de julgar os outros. Fantástico aquele desafio que diz: você prefere estar certo ou ser feliz? Frequentemente, em torno do que é certo, do que é justo, nós nos transformamos em justiceiros, em apontadores, em juízes, em carcereiros de todos, sem perceber que o carcereiro passa mais tempo na cadeia do que os criminosos. São crenças que precisam ser desalojadas da alma no nosso processo evolutivo. Crenças na injustiça que automaticamente nos coloca no papel de justiceiros, de buscadores da vingança, precisam ser extirpadas das nossas almas. Você não sente isso, minha amiga, meu amigo?
Nós precisamos localizar dentro de nós ferramentas que nos têm felicitado há muito tempo, que nos têm feito nos impingir uns sobre os outros, tentar prevalecer a nossa força, o nosso desejo, como se a oração de Jesus seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Queremos impor nos nossos pontos de vista o que nós consideramos como certo sobre todos os outros. O que não dá certo nem quando nós estamos realmente certos. Porque há um tempo para tudo. E cada ser humano tem o seu ritmo e o seu tempo. E nós somos colegas de orquestra. Nós somos músicos, não nos cabe impingir o nosso ritmo e a nossa afinação aos outros músicos. Existe um maestro. Maestro é mestre. E cabe ao maestro apontar as referências de afinação, de ritmo, de interpretação das músicas. Se cada músico da orquestra tentar impingir o seu ritmo, a sua afinação, a sua interpretação, não haverá apresentação possível. Não haverá harmonia, não haverá integração, não haverá orquestra. Abrir mão. Abrir mão tem uma passagem, a origem do termo abrir mão tem origem em uma passagem evangélica, onde alguns escribas e fariseus, tentando colocar Jesus numa armadilha, apresentam-lhe uma mulher colhida em flagrante de adultério. Eles haviam acompanhado Jesus e tinham ouvido as suas proposições de perdão, de reconciliação, de arrependimento. E viram naquilo uma oportunidade fantástica, porque apresentando a mulher adúltera e lembrando Jesus que Moisés tinha estabelecido que uma mulher pega em flagrante de adultério deveria ser apedrejada até a morte, Jesus ia ficar numa situação sem saída. Se ele negasse Moisés, ele sofreria as sanções do tempo, que chegava à morte, a pena de morte a todos aqueles que contrariassem a lei estabelecida por Moisés. Se ele afirmasse Moisés e fosse a favor da pena de morte àquela mulher, ele negaria a si mesmo, negaria a sua própria doutrina, negaria todos os princípios que ele havia pregado até ali. Como escapar disso? Ali estava o mestre, diante de uma mulher pega em flagrante de adultério por homens hipócritas, falsos, agressivos, traiçoeiros. Onde estava o homem que estava adulterando com a mulher? Por que os acusadores, todos homens, tinham preferido levar a Jesus para apedrejar apenas a mulher? Não é? Com que direito aqueles homens pretendiam disfarçar os seus erros, os seus pecados, os seus enganos, acusando matando uma mulher pelos seus próprios erros? Instado a se posicionar, Jesus levanta-se, olha nos olhos de cada um dos acusadores, com bondade, com compreensão,
Com amor, Jesus não podia ser outro. A única coisa que o amor não pode, e o amor é todo poderoso, Deus é amor, a única coisa que o amor não pode é deixar de amar. E Jesus, mesmo diante daqueles que pretendiam persegui-lo, matá-lo, não podia deixar de amar. E foi com um olhar de amor que ele olhou para todos os acusadores ali na praça, que pretendiam, que já estavam prontos para matar aquela mulher, que já estavam amassando fortemente pedras pontiagudas em suas próprias mãos. E aquela dor das mãos representava a dor do pecador, a dor do errado, que tenta se iludir acusando o erro dos outros, tenta distrair do olhar dos outros e do seu próprio olhar os erros que cometeu, apontando, acusando. Embebido em profundo amor, ele deu a sentença que não apenas conseguiu livrá-lo da armadilha dos escribas e fariseus, não apenas saiu daquilo ensinando a todas as pessoas daquela época, mas saiu dali deixando uma receita que é para todos nós em todos os tempos. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E veio daí a expressão abrir mão. Assim como aqueles homens abriram mão das pedras pontiagudas, nós também podemos abrir mão, devemos abrir mão, temos que abrir mão para evoluir da nossa rigidez, da nossa acusação, da nossa vontade de machucar o outro, que nos faz, antes de tudo, machucar a nós mesmos. Abrir mão. Contam os evangelistas que, depois do desafio de Jesus, aqueles homens todos abriram mão, lançaram ao chão as pedras que estavam nas suas mãos e saíram dali, deixando a mulher adúltera livre, leve, sozinha com Jesus. Nós também podemos sair dos nossos erros leves, renovados, se colhermos na intimidade de Jesus a certeza de que não existe esse Deus punidor, esse Deus que lança fogo sobre Sodoma e Gomorra é o Deus humanizado do Velho Testamento, é o Deus criado pelos homens à imagem e semelhança dos homens. O Deus de Jesus é um Deus de amor, é um Deus de compreensão, é um Deus de perdão, muito diferente. É a Ele que nós devemos remeter as nossas vidas, abrindo mão. Examine a sua vida, veja os seus princípios, as suas crenças, as suas rigidezes que têm prejudicado a sua relação com outros, que têm machucado a você mesmo. É momento de abrir mão. A pandemia, a guerra da Ucrânia, os conflitos familiares, no trabalho, conjugais, gerados pelas ideologias, pela disputa eleitoral que esse ano acontecerá no Brasil, são todos espelhos que fazem a gente, ao pensar, ao nos mover na velha tentativa de acusar os outros, de demonizar os outros, de apontar nos outros a causa de todos os problemas, parar
Perceber que os problemas têm origem em nós. Que nós não somos essa alma pura que o personagem do juiz, do acusador, tenta vestir. Ao contrário, nós precisamos despir-nos das violências, das arrogâncias, das ignorâncias, das falsas crenças. Evoluir é uma striptease espiritual. Assim como os amantes, para realizar seu amor na carne, despem-se, nós também, para realizarmos a nossa evolução, que é o amor espiritual, simbolizado por Jesus, precisamos nos despir do homem velho, do eu menor, do ego, da superficialidade. Pense, minha amiga, pense, meus amigos, no convite que a vida nos fez sempre, mas que especialmente está nos fazendo agora. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. E nós precisamos abrir mão dos nossos preconceitos, das nossas mágoas, dos nossos julgamentos, das nossas arrogâncias, das nossas vinganças. O momento é de abrir mão. Você está pronto para isso? Você está pronta para isso? Precisamos estar. Apronte-se, abra a mão e saia leve da praça, na certeza de que uma nova vida começa a partir da lição com Jesus. Estendamos agora essa nova vida a toda a terra, estimulando todos os nossos companheiros de encarnação e também os desencarnados mais próximos a nós, a refletir sobre a renúncia, sobre o desapego, sobre a necessidade de despirmos-nos das máscaras e dos trajes do homem velho, para que o homem novo, com foco no amor, brote de dentro de nós, seja na relação entre as nações, entre os grupos econômicos, entre as ideologias, os partidos, entre as religiões, entre parentes, cônjuges, colegas de trabalho. Todos precisamos nos pacificar, nos amansar para herdar a terra. Todos precisamos abrir mão. Pai nosso que estais nos céus em toda parte, Deus de amor que nos gerou e que nos chama à profunda transformação pelo abandono do ego, pela conquista da paz e do amor. Santificado seja esse teu nome, amor. Venha a nós o vosso reino, e que nele seja feita essa tua vontade, tanto entre os encarnados quanto entre os desencarnados, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, que nós nos alimentemos fazendo a vontade do Pai, como Jesus. Perdoa, Deus, as nossas recaídas no homem velho, nessa busca já do homem novo. Da mesma forma que nós perdoamos as recaídas, as teimosias no erro dos outros perante nós mesmos. Não nos deixes, Pai, enfim, cair
cairmos em tentação, e assim livra-nos do mal que sobrevém dessas quedas na tentação, dessas quedas no homem velho. Que assim seja. Para todos os que estão aqui reunidos, meu Pai, já irmãos de um movimento de ressignificação, de ressurgimento, de renascimento. Mas que assim seja também para todos aqueles que estão nas mentes e nos corações desses que estão aqui reunidos, seus parentes, seus amigos, seus inimigos, e ultrapassando a todas essas referências positivas e negativas de todos os que estão aqui reunidos, que o convite à renúncia, que o convite a empurrarmos o homem velho para nos darmos a luz como homens novos, seja transbordado para toda a terra, para toda a humanidade da terra, fazendo com que cada um de nós perceba o convite à renovação que nos é feito a cada momento, fazendo com que cada um de nós aceite esse convite da renovação e pratique essa renovação, servindo, colocando-nos no lugar dos outros, através do serviço compassivo, ensinado por Jesus. Graças a Deus, muito obrigado por tudo, muito bom estarmos juntos, que nós avancemos hoje. Busquei aqui para cumprimentar os amigos que estão conosco aqui juntos, e por algum problema não temos essa referência aqui. Tomara que a filmagem tenha passado, tomara que nós tenhamos conseguido compartilhar. Se não foi possível, eu posto logo depois, porque está gravado. Um grande abraço a todos os amigos, que o convite da renovação seja o norte das nossas buscas. Um grande abraço, até a próxima.